Bom dia, pessoal. Que alegria estar junto de novo. Quão bom e quão agradável, quão suave, quão maravilhoso é estarmos juntos, né? Estarmos em união. Então, um beijo, um abraço para cada um, para cada uma. Que seja um culto bem bonito e que enche o nosso coração de esperança, de força, de fé, para darmos o passo seguinte nesses dias tão difíceis, né? Que todos e todas estamos vivendo. Nós vamos dar início ao nosso culto, então, ouvindo um grupo feminino, uma contribuição especial para a nossa celebração de hoje. Antes tem o Então, prelúdio, prepare o seu Edson. coração aí, Antes tem antes o prelúdio. desse grupo, então, o prelúdio, e aí depois abra o seu coração para esse presente que receberemos aí. Vamos ouvir o prelúdio. Obrigado, Claudinha. Obrigado, Claudinha. Mãos de fada, sempre encantando o nosso coração. Agora, vejam quão bom e agradável é, como dissemos, viverem unidos os irmãos. Acolhemos de coração esse grupo feminino que também traz a sua mensagem, a sua voz, o seu canto ao nosso coração. Ouçamos.
maravilhoso, maravilhoso é. Bom, 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 os irmãos em união. Bom, 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 os irmãos em união. Tua mão na minha mão, um sorriso, riso, minha mão na tua mão, cante, cante, ah, bom, 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 os irmãos em união, bom, bom, os irmãos, maravilhoso, maravilhoso é, maravilhoso, maravilhoso é, maravilhoso, maravilhoso é, maravilhoso, maravilhoso é. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do teu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do teu irmão e cante essa canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Maravilhoso, maravilhoso é, maravilhoso, maravilhoso é, maravilhoso, maravilhoso é, maravilhoso, maravilhoso é. Maravilhoso, maravilhoso. Palmas, né? Que coisa linda, que coisa bonita. Deixa o nosso coração nas alturas. Obrigado a esse grupo de mulheres, todas lindas, maravilhosas, cantando a maravilha da união. Muito obrigado. Vou ler um texto de James Allen para o nosso momento de oração, iniciando esse momento de oração, que diz o seguinte: a mente do ser humano é como um jardim que pode ser inteligentemente cultivado ou deixado às ervas, mas quer cultivado, quer negligenciado, produzirá. Se nenhuma semente útil for plantada, uma abundância de ervas daninhas brotará da terra, e os resultados serão plantas inúteis e impuras. Em outras palavras, tudo que deixarmos entrar em nossas mentes dará frutos. Tudo que deixarmos entrar em nossas mentes dará frutos. Vamos ouvir agora o nosso querido grupo de Petrópolis, que vai cantar o maravilhoso que é essa manhã linda de encontro com o nosso Deus. Ouçamos.
Amém. Obrigado ao grupo de Petrópolis. Hoje as vozes femininas. Que lindo, que lindo. Agora nós vamos orar. Eu peço ao nosso querido Wellington que nos dirija a Deus nessa oração. Bom dia a todos. Convido vocês a fazerem respirações profundas e liberar o ar lentamente. Dessa forma, vamos nos perceber e nos conectar com Deus por meio da oração. Oremos ao nosso Deus e Pai. Senhor, obrigado por sentir a sua presença na minha vida. Obrigado por fazer parte dessa comunidade, onde tenho tantos amigos queridos. Derrame suas bênçãos sobre nós e nos ensine a viver dentro dos seus propósitos. Mantenha em nós a alegria de viver e quando o muro surgir e não houver ponte, amplie nossos horizontes, nos fazendo fortes para recomeçar. Peço que nos livres de todo mal, pois essa pandemia nos surpreendeu sobremaneira. Portanto, Pai, fortalece nossos recursos psicológicos e nos dê maiores habilidades para lidar com essa situação tão difícil. Que essa pausa nos ensine a prestar mais atenção aos nossos sentimentos internos, que muitas das vezes sequer são notados. Não nos deixe naturalizar as mortes, nem o mal. Assim como na parábola do trigo e do joio, possamos ter o otimismo do semeador, que nunca perde a esperança na vitória. Confiamos em Ti e acreditamos que brevemente poderemos cantar a música do cantor e compositor Lulu Santos. E toda a raça então experimentará para todo o mal a cura. Amém. Amém, amém. Que linda oração. Orou com o coração, nosso querido Wellington. Graças a Deus. Obrigado, Wellington. Eu passo a palavra agora ao Sidney, que fará a leitura do Evangelho de hoje. Sidney? Leitura bíblica, Mateus 13, de 24 a 43. Outra parábola ele propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio por meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também um joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifadores: Ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, do modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado.
Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa e a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obrigado, Sidney, pela leitura, essas parábolas tão profundas. E com a palavra agora, nosso querido Jacler, que nos trará a meditação nesta manhã. Jacler, com você a palavra, amigo. Obrigado, Edson. Obrigado a todos que estão nessa manhã juntos, aproveitando esse momento da nossa união enquanto comunidade, onde podemos cantar juntos, nos reunir em torno do texto bíblico, cantar, orar, estarmos juntos, o que é o mais importante. Bom, nesse domingo, então, somos presenteados com mais uma das parábolas de Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Nesse capítulo, se você der uma olhadinha na sua Bíblia, você vai ver que existem 7 parábolas que traduzem de forma poética, simbólica e plástica a dinâmica do projeto de espiritualidade de Jesus, que ele chama de Reino do Céu. Convenhamos, esse linguajar de reino fica um pouco estranho para a gente, parece uma coisa um tanto quanto anacrônica, já que a gente se coloca diante de grandes avanços na nossa democracia, mesmo reconhecendo que há altos e baixos nessa história toda. Isso sem falar que o Jesus apresentado pelo Evangelho de Mateus é muito cuidadoso no seu vocabulário. Ele chama reino do céu e não reino de Deus, que é a expressão que a gente está mais acostumado. Para um bom judeu, como Jesus na tradição de Mateus, Deus é um nome impronunciável. Céu é onde o Pai Nosso está em tensão com a realidade em que estamos. Céu parece ser, nessa estrutura de linguagem, algo que está para além da realidade em que nos encontramos, mas que, de certa forma, esperamos que invada a nossa realidade. Venha a nós o teu reino. Assim dizemos de mãos dadas em todas as celebrações, reafirmando nosso compromisso de esperança. Céu é o lugar onde a vontade de Deus se realiza, enquanto aqui é onde esperamos que a vontade de Deus se realize. Talvez valha a pena suspendermos o uso da palavra reino e passarmos a usar a palavra ordem ou estrutura. Mas, de qualquer forma, sejam quais forem os termos que a gente venha a usar, Jesus estava falando sobre uma condição em que ficamos mais completos pela proximidade de Deus. Algumas das parábolas de Jesus têm o objetivo de traduzir como é possível perceber e viver no nosso dia a dia esse tal de reino do céu. O reino do céu é como... Bom, Jesus vai começar muitas das parábolas com essa expressão para deixar bem clara a sua intenção. Note, é uma comparação e não uma definição. Quando a gente lê essas parábolas, a gente não pode correr o risco de fazer uso delas da mesma forma como a gente usa um manual. O que a gente pode tentar fazer é tentar recuperar os efeitos que ela provocou nos seus primeiros ouvintes.
não devemos apenas explicá-las de forma mais clara do que Jesus explicou. A gente precisa nos deixar transformar pela força dessa poesia. A gente precisa tentar fazer nascer, a partir das parábolas, algo novo para o nosso ambiente e que faça com que a gente viva algo mais intenso e alinhado ao projeto de espiritualidade de Jesus. Jesus retoma o tema das sementes, insistindo na tecla de que é preciso fazer nascer. Só que agora, as sementes do texto são lançadas num solo perfeito, cuidado, arado, úmido, o ambiente ideal para dar tudo certo. A parábola podia ter terminado ali. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. E a gente ficaria feliz da vida entendendo plenamente o que Jesus queria dizer. Ou seja, a nossa esperança é de que sempre vai dar tudo certo. As sementes vão germinar, frutificar, e o dono do campo vai ter uma bela safra e garantir a renda daquele ano. O fato é que nem sempre o fato de começar certo garante que a situação vai terminar bem. Deu praga na plantação. Agora, a terra vai ser um ambiente de competição entre dois tipos de planta. O bem-quisto trigo e o indesejável joio. Mas vejam bem, isso foi uma surpresa. Não dava para saber porque o trigo e o joio são muito parecidos quando ainda estão crescendo. Fato é que do trigo a gente faz pão. E a semente do joio, ela é tóxica. Só serve para secar, fazer palha. E se a gente tiver espaço para guardar essa palha, para fazer uma lareira no inverno. O pessoal daquele tempo não conhecia de botânica como a gente conhece hoje. Para eles, a coisa era mais profunda ainda. O joio era uma espécie de trigo degradado. Para eles era a mesma planta, só que um trigo estragado. A forma da gente pensar é sempre muito imediata. Qual a solução que a gente daria para esse problema? Vamos arrancar todo o joio. Isso é o óbvio. E é importante fazer isso rápido. Isso é o raciocínio mais imediato que a gente tem. Mas, como na vida, as coisas não são tão simples assim. As raízes do joio se embolam com as do trigo, e quando a gente arranca uma, arranca a outra. Se as sementes do trigo ainda não estiverem maduras, essa limpeza do terreno faria com que a gente perdesse a safra inteira. Bom, e aí a gente chega numa crise, né? O que a gente faz numa situação dessa? Olha, e digo mais, já nem importa mais como que a gente chegou nesse ponto. Como que essas sementes nasceram, o fato é que a gente tem um problema para resolver. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá no início da parábola e talvez tentar reorganizar nossas ideias. Lá no início da parábola, o texto diz assim: o reino do céu é como um homem que semeou boa semente do seu campo. Qualquer um que pense em imagens de sementes e campos, pensa logo nos resultados. Mas Jesus, com sua história, talvez tenha surpreendido seus ouvintes dizendo que o reino do céu é como um homem. Pasme, como um homem. Mas não qualquer homem. É como um homem que, diante dessa crise, diz: não arranque. Um homem que, ao contrário de nós, dos nossos ímpetos e da nossa lógica, diz: não arranque. Um homem que, na prática, muitas vezes é seduzido pelas mesmas seduções a que nós somos no nosso dia a dia, mas, ao contrário de nós, dos nossos ímpetos, da nossa lógica, insiste: não arranque. Na prática, a gente adora arrancar o que não está certo de acordo com o nosso julgamento e costumamos ser muito eficazes nesse trabalho de arrancar. Porém, Jesus, a partir daquele dono do terreno, nos convida de forma provocativa a deixar crescer o trigo e o joio juntos, até a hora certa.
O ambiente em que o Evangelho de Mateus nasce, ali pelos anos 90 depois de Cristo, permite que a gente entenda a proposta de espiritualidade que alimentou a fé daqueles primeiros cristãos. A comunidade de Mateus era uma comunidade de judeus. De um lado, judeus ortodoxos, e do outro, judeus cristãos. Cada um se achando certo à sua maneira e buscando aniquilar o outro da mesma forma como se arranca as ervas daninhas. Parece um eterno retrato de qualquer organização, inclusive as igrejas. Os ouvintes dos tempos bíblicos davam a tudo um caráter de urgência, pois imaginavam que era o fim dos tempos. Assim como a gente, que a gente dá a tudo um caráter de urgência, porque tudo é para ontem, e o tempo já passou do fim, porque ninguém tem tempo. Quando Jesus explica essa parábola aos seus seguidores, ele traduz quem é quem, atribuindo a cada personagem um significado pessoal. Curiosamente, os empregados do homem, o dono do terreno, ficam de fora da explicação que Jesus dá. Não aparecem. Se você olhar o texto bíblico aí de novo, você vai ver que Jesus não diz quem são os empregados. Eu acho que esses empregados somos nós. Todos nós. Eu e as minhas miopias. Vocês e as suas miopias. Todos nós e os nossos julgamentos míopes. Ansiosos por arrancar. E assim, todos nós ficamos em xeque diante de Jesus, que compara esse tal de reino do céu ao homem que diz, não arranque. Talvez, diante desse texto, dessa parábola, desse pedacinho da Bíblia que a gente acaba sendo desafiado esse domingo, talvez o melhor a fazer é pensar o seguinte: todos nós somos trigo e joio. Todos nós temos em nós esse emaranhado insolúvel de plantas que é a nossa vida. Na prática, não tem aqueles que são joio e não tem aqueles que são trigos. Todos nós somos, ao mesmo tempo, planta que alimenta e também erva daninha. Pode ser que a nossa formação religiosa tenha nos levado a empreender uma guerra santa a vida toda. Mas se aqui, na nossa pequena igrejinha, não acontecer de forma diferente por conta da nossa vontade de viver esse tal de reino, no fundo e ao final, seremos mais do mesmo. Perceber que em nós brota trigo e joio é assumir com humildade a nossa condição ambígua nesse jogo da vida. E talvez seja a única forma de tornar real a proposta de Jesus naquele seu sermão que acabou se tornando a espécie de constituição do reino de Deus. Não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem e serão medidos com a mesma medida que vocês medirem. Obviamente que ninguém quer ser arrancado. Mas para isso, devemos criar juntos um ambiente despropício aos arrancamentos. O desafio, que é o nosso desafio, é desenvolver uma espécie de arquitetura desse ambiente. Porque é como se fosse uma corda bem esticada. De um lado, a gente quer se preservar, mas, por outro lado, a gente quer tolerar. Onde que a gente está? Em cima dessa corda bamba. O mestre das parábolas termina dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se a Bíblia fosse escrita em português brasileiro, o nosso texto de hoje terminaria dizendo o seguinte: para bom entendedor, meia palavra basta. A decisão de assumir essa postura dita cristã, sinto muito, está na nossa mão. Tomara que juntos,
sendo joios e trigos nessa nossa vida, nessa plantação que é a estrada da vida, a gente consiga dar novos passos na nossa caminhada comunitária, nessa trilha bonita, ousada e corajosa em que a ICI se construiu. Ou seja, que a gente tenha coragem de semear mais do que arrancar. O dono do terreno, ele está em paz, deixando a plantação crescer naturalmente. Que a gente consiga, humildemente, continuar andando nessa corda bamba, caminhando passo a passo nessa nossa jornada. Amém. Que beleza, Jacker. Obrigado, amigo, por essa mensagem tão linda. Eu não me lembro, assim, não me vem à memória. Eu tenho ouvido um sermão em que esse aspecto da ambiguidade tenha sido colocado de maneira tão forte, né? Todos nós somos joio e trigo, né? Então é muito... Você nos traz uma responsabilidade profunda, né? E nos tira desse lugar de ficar julgando o mundo, julgando as pessoas, julgando a vida. Nós também somos esse terreno onde cresce o joio e o trigo. Obrigado, amigo, por sua palavra. Eu passo a palavra ao nosso pastor, querido Alexandre, que vai nos conduzir no momento eucarístico. Muito bom, Edson. Eu estou querendo conversar com o conselho e com você, Edson, da gente... A ordem da liturgia hoje diz a ordem hierárquica. O Papa, você, o Cardeal Jackler e a Ralé, eu. Depois dessa mensagem, esse é o meu lugar, meu amigo. Eu não tenho mais como me colocar. Já estou até sem saber para onde é que eu fico nessa comunidade. Pô, Jackler, rapaz, humilhou aqui, tirou todo o meu lugar de conforto. Vamos lá. Vamos celebrar a Eucaristia. Vou pedir para todo mundo pegar o pão, o suco, o vinho. Eu queria convidar para celebrar comigo essa manhã minha amiga Thalita. Thalitinha, onde estás? Tá aí? Estou aqui. Consegue me ouvir? Consigo. Orienta-nos. Olha, esse culto é um culto de mulheres. E eu queria muito imaginar que na mesa de Jesus não tinham só apóstolos homens. Tinha uma galera, tinha amigas, companheiras, a mãe, irmãs, como a gente chama, estava todo mundo. E eu tenho certeza que estava a Thalita. Então a Thalita vai estar nessa mesa celebrando comigo. Vamos lá, Thalitinha? Vamos lá. Gente, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, agradecer ao Alexandre pela confiança e dizer que, né, uma coisa muito importante para mim, é um momento que eu vou guardar com muito carinho no meu coração, né? Participar desse momento com vocês. Quando o Alexandre me falou sobre participar desse momento da ceia, eu lembrei de um texto que tem sido muito recorrente, tem falado muito comigo sobre esse momento da ICI e sobre a questão da ceia, que é aquele trecho de Lucas 14. Eu não vou ler o texto, depois vocês conseguem ler, eu vou dar uma grande resumida. Aquele pedacinho que vai do versículo 15 ao versículo 24, a gente vai ver a história, a parábola também, que também faz referência ao reino dos céus, sendo como um homem que convida muitas pessoas para a sua festa. No trechinho anterior, ele fala para a gente não convidar apenas os nossos amigos, aqueles que em algum momento conseguem nos retribuir, mas convidar também os coxos, os pobres, eu estou aqui com a versão da Bíblia de Jerusalém, ele fala os estrupiados, os cegos. E aí, quando a gente vai aqui para o outro texto, o cara que vai fazer essa festa, ele convida os amigos dele. Quando chega na hora da festa, os amigos somem. Cada um está com os seus compromissos, com as suas ordens, com as suas prioridades na vida, só que ele tem muita comida em casa. E aí ele pede ao servo para convidar quem estava fora dessa lista inicial, quem estava na margem, quem estava nas periferias. O servo vai, chama todo mundo
Depois que ele volta, ele fala, Senhor, aqui no versículo 22, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou e ainda há muito lugar. Numa outra versão da Bíblia Mensagem, ele vai dizer que ainda tem muita comida para servir. E aí o Senhor da festa fala o seguinte, vai pelos caminhos e pelas trilhas, vai pelas vielas, vai, pega o trem, ramal Japeri. Vai lá no longe, vai no ramal Belfor Roxo, vai no Santa Cruz e carrega e chama todo mundo. Capilariza esse banquete da graça, porque aí o Senhor diz, aqui no versículo 23, eu quero que a minha casa fique repleta. E é dessa forma que eu enxergo a ceia. Uma mesa de amor e de graça repleta de muita gente. Que nesse momento a gente seja capaz de enxergar as pessoas e as outras realidades e enxergar e abraçar esse povo todo que precisa tanto dessa graça e desse amor. E aí, lembrando dessa parábola e dessa ceia, a gente vem para a história original, né? De quando Jesus... Até comprei um pão, gente. Nem tinha pão em casa, comprei um pão. Quando ele pega o pão e abençoa, aí partindo ele dá graças. E aí nessa ceia do texto de Lucas, a gente vê que ele reparte, quanto mais ele divide, mais essa graça se multiplica. Ele dá graças, ele diz, esse é o meu corpo que eu parto entre vós. E que a gente também consiga se repartir. E a gente faz isso em memória dele. Da mesma forma, a gente pega o suco, né? Ou o vinho, simbolizando o sangue que foi derramado, que foi capilarizado, que está chegando lá no longe, que está aqui perto também, que é derramado entre nós. E como líquido, a gente não consegue conter com as mãos, né? Ele se esvai, ele não tem limites. E com essa palavra, eu quero convidar vocês a participar desse momento comigo, tomar essa ceia em memória de Jesus. Vamos? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. E nessa ceia que foi celebrada por uma mulher, que eu tenho certeza que não só teve o aval de Cristo, mas teve a presença dele. Teve a presença dele. Uma mulher da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Uma mulher da periferia, onde Jesus nasceu e onde Jesus viveu e para onde ele foi depois de ressuscitado. Nesse lugar do não lugar, onde a graça chega e chega para transformar obstáculos em abismos, em pontes, em superações e liberdade, é o lugar para onde ele se encaminha em nós a sua presença, nos abismos da alma, nos joios que somos, ou como disse Machado de Assis, a alma humana é divinamente ambígua. É ali que ele habita e faz com que a vida possa ter sentido. Nós te damos graças, Pai de amor, Mãe de bondade, porque na mesa em que teu Filho partilhou a vida conosco, todos e todas, sem exceção, estavam presentes. E ali ele chamou a presença dos não-lugares para sentar-se à mesa. Ele chamou os abismos da vida humana, os joios e também o trigo para sentarem à mesa. Ali ele chamou a escuridão e a luminosidade para sentarem à mesa e fez de tudo festa
fez de tudo vida, transformou obstáculo em trampolim e a vida continua a valer a pena. Que esse alimento nutra os nossos passos, que nós possamos ser mais fortes, caminhando na ambiguidade da nossa condição. Nós somos mesclas, nós somos joio e trigo, nós somos abismos e pontes, nós somos obstáculos e trampolins. Dá-nos, Senhor, esse olhar de que a vida não é um segmento, a vida é um todo. E nós queremos ser atravessados por esse todo, porque é no todo da vida que tu te fazes presente em nós. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos hoje não orar o Pai Nosso de maneira formal, vamos orar ouvindo o Pai Nosso cantado pelo coro Mirza. Obrigado ao coral, que lindo, maravilhoso, maravilhoso. E agora, complementar a mensagem do Jacker com palavras que, a esse momento, uma frase. O que é, afinal, uma erva daninha, senão uma planta da qual ainda não se descobriram as virtudes? O que é, afinal, uma erva daninha, senão uma planta da qual ainda não se descobriram as virtudes? Que maravilha
Obrigado, Jacker, mais uma vez. Vamos ouvir agora a nossa querida Gerli, que vai cantar essa sensibilidade latino-americana, uma das canções mais lindas latino-americanas, na voz de Gerli. Com você, querida. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitária sem ter feito o que eu devia. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente. Eu só peço a Deus que a justiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face. Eu que já fui maltratado brutalmente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no le olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que la guerra me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Eu só peço a Deus. Que coisa linda. Obrigado, Gerli. Obrigado, Haroldo Godfard, sempre presente, esse musicista maravilhoso. Obrigado, de coração. Todos vocês estão muito emocionados, como eu, na verdade. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Chegamos ao final da nossa celebração. Eu passo a palavra para o Jacker para o momento dos avisos, então. Jacker? Bom, pessoal, então, como o Edson disse, né, chegamos a esse momento que a gente organiza um pouquinho a nossa próxima semana. Esse domingo foi a 18ª celebração da quarentena. E, por enquanto, às vezes eu vejo algumas pessoas perguntarem, a gente não tem a menor previsão de quando que a gente vai voltar às atividades presenciais. Por prudência, a gente vai dizer que não tem a menor previsão por enquanto. Mas a gente segue a todo vapor com as nossas atividades online. Segunda-feira, com a classe Poutillic, conduzida pelo Alexandre. Às quartas-feiras, as reuniões do grupo de oração, conduzidas pelo Vitor. E aos domingos, esses nossos belos encontros aqui. E todos esses momentos são realizados pelo Zoom, né, como a gente tem feito, exceto a reunião do grupo de oração, que é gravado. Então, não precisa de senha para entrar, divulguem para os seus amigos, para as pessoas da nossa comunidade que ainda não conseguiram entrar no Zoom, ainda não instalaram no celular. Na medida do possível, ajudem para que a gente sempre tenha esses domingos bonitos como a gente teve aqui hoje. Na classe Poutillic, o Alexandre
está conduzindo um estudo sobre narrativas teológicas sobre o mal e a morte, um tema bastante desafiador do ponto de vista da teologia, da filosofia. Então, ele está conduzindo o grupo nessa reflexão tão necessária e profunda para os dias de hoje. Se vocês puderem participar, amanhã, às 6h30, usando o Zoom aqui, como a gente está fazendo aqui agora. Antes dos aniversariantes, eu pergunto e conto com a colaboração de todos vocês para darem uma passada aí pelo Zoom, vendo quem são os nossos visitantes de hoje. Eu identifico alguns inclusive amigos meus, o Lucas Ribeiro, André Pereira, o Alex. Não sei se tem mais outros visitantes, mas a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês e a gente espera que seja uma primeira visita nessa forma online. O Lucas já esteve com a gente várias vezes nas atividades presenciais, mas é o primeiro Zoom de que ele participa. E outros também. Então, ô Lucas, está aberta a porta para você, é só chegar domingo às 11 horas, todo domingo. Beleza? Tem mais algum visitante? Lucas, André, Alex, tem mais alguém? Vocês tenham visto aí, amigos de alguns de vocês, parentes. Verônica? Oi, Verônica. Jamile também, junto do André. E Arthur, o pequeno Arthur, que está lá junto do André também, né, com um mês de vida, a criança que nasceu no meio da quarentena, né, e já está vivendo esse mundo aí tão cheio de desafios. Obrigado pela presença de todos vocês. Sintam-se em casa e contem com a gente. Dos aniversariantes da semana, a gente tem hoje Bruno de Queiroz e Camila Bianchi. Amanhã, Diego Vila, que está aí também na nossa tela. Renata. Frederico Carlos Porto Vital, Renata Queiroz. Renata do Bebeto. Que está lá também com a gente na tela. Maria de Nazaré da Gama e Abreu Rapp e Daniele Nunes Milan. Bom, daqui a gente já viu o Diego Vila e a Renata Queiroz. Tem mais alguém fazendo aniversário essa semana aqui nesse nosso Zoom de hoje? Só 6. Acho que somos só apenas esses dois. Então, se a Claudinha estiver online e em condições, nada melhor do que o nosso tradicional Um Ano Mais de Vida. Antes da nossa oração, a Priscila, filha da Márcia, faz anos hoje também. Recebemos aqui o aviso. Aê, parabéns, mande um abraço lá para sua filha. Antes da nossa oração final, da bênção, desse momento de fechamento do nosso encontro, momento que a gente vai orar pelos aniversariantes também, eu pergunto se o Alexandre tem algum aviso lá da Vila Mimosa, das demandas que apareceram essa semana, se ele quer comentar alguma coisa, e a gente, inclusive, precisa incluir isso nas nossas orações. Sim, muito bom, Jacqueline. A Regina, ela estava aqui, né? Estava aqui com a gente, não sei onde ela está, não consigo vê-la aqui. Ela está coordenando uma ação emergencial com as meninas e com uma pessoa que perdeu o marido, se não me falha a memória, recentemente, e está precisando demais dos nossos auxílios.
Então, ela com a Cíntia organizaram uma lista de doações emergenciais, de coisas, né, que são mantimentos e tudo, fora doação financeira. A igreja depois vai transformar isso num projeto da comunidade, um projeto oficial. A gente está vendo uma maneira de fazer isso durante essa pandemia, para quando acabar, que a gente possa resolver, junto com as meninas de lá, qual vai ser a nossa participação. Participação pastoral, os auxílios materiais, e isso vai ser dialogado com a Regina. A Regina está à frente desse trabalho há muito tempo, ela vai nos ajudar a estruturar isso como um projeto oficial. Então, quem quiser realizar alguma doação financeira é para a igreja, é para a conta da igreja. E a igreja vai repassar isso para ela. Quem também quiser ajudar com os mantimentos, a Cíntia fez uma lista e divulgou, né, pelo WhatsApp. A gente pode depois passá-la novamente. Mas a ideia central é a gente já ter isso como um projeto nosso. A comunidade está indo à Vila Mimose. Ou seja, agora a ideia é que a gente se responsabilize minimamente nesse momento, mas depois, dentro das nossas possibilidades, por aquilo que é uma demanda local lá. Entendeu? Era só isso. Jaclão. Obrigado, Alexandre. Então, agora encerraremos a nossa celebração. Edson, por favor, a oração final, a bênção. Alexandre, alguém perguntou onde podem ser entregues as doações. A gente vai divulgar o endereço da própria Regina. Já tem gente querendo mandar direto para lá. É melhor, por causa dessa questão do trânsito, no tempo da questão da pandemia, e para não concentrar na igreja. Tinha gente pensando que ia ser na igreja. A gente está querendo que vá direto para o Estácio, que é onde ela mora. Aí de lá, ela vai fazer a distribuição. Certo. Cíntia? A Regina também falou que o marido dela pode buscar, quem quiser, porque na lista tem lençol, roupa de cama, panela. Quem estiver em casa pode passar o endereço para ela, que o marido dela busca na portaria, que aí facilita. Ótimo, ótimo, maravilha. Gente, que beleza de culto, hein? Que beleza de celebração, que o nosso coração se alargue, né? Que ganhe outros horizontes. Temos muita coisa aí para fazer essa semana. Eu acho que o apelo da Regina é muito importante para nós. Vamos responder com amor, com ternura, concretamente, né? Temos aqui 47 pessoas participando. Eu acho que a gente chega a umas 60 e poucas pessoas participando dessa celebração. Para a nossa igreja, isso é muita gente, né? Isso aí está perto do culto do Natal, quando enche a igreja, né? E vocês têm enchido. E vocês... Oi, sim. Júlia? Isso. O horário da classe Poutilli, que amanhã é 18h30? Bem lembrado. Amanhã vai ser antes. Amanhã vai ser às 19 horas. 19, né? Só amanhã. Aí o resto é 18h30. O Alexandre está dando um show lá na classe Poutilli, uma coisa impressionante, um tema contemporâneo, super atual. Então, vamos aproveitar amanhã, 19 horas em ponto, começa a classe Poutilli, que estejamos todos lá, tá bom? Então, graças a Deus, porque a gente tem enchido o templo, nosso templo está cheio, todo domingo você vê coisas da pandemia, né? A nossa igreja cheia a cada domingo, graças a Deus, e que mais do que a igreja está cheia, que estejam cheios os nossos corações, sensibilidade, de amor, de vida, tá bom? Vamos então terminar recebendo a bênção e a graça do nosso amoroso Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto amoroso e em todo o tempo, de dia e de noite, no sol e na chuva, na alegria e na tristeza. Ele, o Deus bendito, todo amor, nos dê a sua graça e a sua maravilhosa paz. Em nome do Pai, que também é mãe, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Um bom domingo para todos.